Olá, meus amores! Nós iremos iniciar o capítulo 3 nessa aula, falando de transformações geométricas, paralelismo e perpendicularidade. Só que nesse capítulo, ele tem uma parte que fala de construções geométricas, de construções de retas, construções de ângulos, que a gente não vai trabalhar no momento. Nesses slides, nós veremos só a parte teórica da matéria. No próximo vídeo, veremos a parte prática da matéria, que eu irei apresentar alguns exemplos com cálculos. O primeiro tópico do nosso capítulo fala de bissetriz de um ângulo. É a semirreta que divide o ângulo em duas partes iguais. Observando essa figura aí, o ângulo AOB, a semirreta OC divide esse ângulo em duas partes iguais, duas partes de 20 graus. O ângulo completo tem 40 graus. O segundo tópico do nosso capítulo fala de simetrias e transformações geométricas. Existem três tipos de simetria. A simetria de reflexão é aquela em que os pontos, objetos ou partes são imagens espelhadas um do outro, em relação a uma reta. É como se nós estivéssemos enxergando através de um espelho a imagem. Simetria de translação é aquela em que a figura se desloca paralelamente a uma reta. Todos os pontos da figura se deslocam em um mesmo sentido e direção. A posição da figura não vai mudar. Ela só vai deslocar. Ela pode se deslocar na vertical, na horizontal, na diagonal, mas sempre seguindo o mesmo sentido e direção. Simetria de rotação é aquela que a figura gira em torno de um ponto fixo chamado centro de rotação. Observando a estrela, é como se a gente estivesse dando várias cambalhotas na estrela. Terceiro tópico do nosso capítulo fala de posições relativas entre duas retas e um plano. As retas elas podem ser paralelas quando não possuem pontos em comuns. Elas vão caminhar lado a lado. Jamais vão se encontrar. Retas coincidentes, elas vão possuir todos os pontos em comum. É como se estivesse a reta R e a reta S uma sobre a outra. Eu também posso chamá-las de iguais. Todos os pontos de uma pertencem da outra. Retas concorrentes são retas que possuem um ponto em comum. Nesse caso, reta R e reta S, o ponto P é comum às duas. Retas perpendiculares são retas que são concorrentes, elas se encontram num único ponto e formam quatro ângulos retos, quatro ângulos iguais a 90. Tem esse formato de cruz. Retas oblíquas. Duas retas são oblíquas quando são concorrentes, mas não são perpendiculares. Elas vão se encontrar em algum ponto, mas elas não vão formar ângulos de 90 graus. Quarto tópico fala das retas paralelas cortadas por uma transversal. Duas retas cortadas por uma transversal formam 8 ângulos convexos. Esses ângulos recebem nomes de acordo com a posição que ocupam em relação às retas. Observando aí, eu tenho a reta R e a reta S paralela e a transversal T. E elas se formam 8 ângulos. Esses ângulos recebem nomes especiais. Nós temos os colaterais internos e externos. Eles estão no mesmo lado, na parte interna ou na parte externa, e a soma dos dois vai dar 180 graus. Os alternos internos e alternos externos, eles vão estar em lados opostos, na parte de dentro ou na parte de fora, e as suas medidas são iguais. Temos os colaterais adjacentes, eles vão estar na mesma reta, na reta T, no caso aí, só que a soma dos dois vai ser 180 graus. Colaterais correspondentes, eles vão estar no mesmo lado, um na parte de dentro e o outro na parte de fora, e eles vão possuir a mesma medida. Alternos comuns, eles vão estar em lados opostos, um na parte de dentro e o outro na parte de fora, e a soma dos dois vai dar 180 graus. E os alternos adjacentes, eles vão estar na mesma reta, aí no caso na reta S, só que a soma dos dois vai dar 180 graus. Bom, gente, encerrando por aqui, nós vimos a parte teórica. Agora, no próximo vídeo, nós veremos a parte prática, onde eu trabalharei vários exemplos com cálculos desse conteúdo. Espero que tenha sido clara e objetiva. Um grande beijo para vocês.